Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa segunda-feira, as leituras falam pra gente que, ungido rei por vontade de Deus, Davi unifica o reino de Israel. Isso na primeira leitura. E no Evangelho, a ação de Jesus expulsa o mal, aprisionando suas forças e privando-o do seu domínio. Então a primeira leitura de hoje está em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1 a 7, depois o versículo 10. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1 a 7 e depois o versículo 10. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram, dizendo: Eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com seus homens a Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que falaram a Davi, dizendo: Não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer: Não entrará Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Então aqui, essa primeira leitura mostra pra gente, né, que Davi foi ungido rei por vontade de Deus, né? Deus estava com ele, né? E ele unificou o reino de Israel, né? Então ele começou a reinar, né, quando tinha 30 anos, né? E aí o reinado dele durou 40, né? O reinado dele durou 40 anos. E aí ele unificou Israel, né? Ele foi constituído rei de todo Israel, né? E unificou ali o reino. Como a gente viu aqui nesse finalzinho, né? Davi cada vez mais ia aumentando e crescendo, porque Deus estava com ele, assim como Deus também está conosco, né? Então nós devemos sempre, né, cada vez mais depositar a nossa confiança em Deus, ter fé, porque Ele sempre está conosco, né? Ele sempre quer o melhor para nós. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 3, versículo 22 a 30. Marcos, capítulo 3, versículo 22 a 30. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: Tem Belzebu pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente. Então roubará sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam: tem espírito imundo. Então, essa leitura do Evangelho, né, mostra pra gente, né, que a ação de Jesus expulsa o mal, né? E ali os fariseus, os doutores ali que estavam vendo Jesus expulsando os demônios, né? Eles começaram a falar que Jesus estava com Belzebu dentro do corpo dele. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Ele expulsa os demônios justamente porque ele tem poder para isso. Ele é o Filho de Deus, né? Ele tem poder para expulsar os demônios, expulsar o mal, né? Então, ele chama a atenção dos
dos fariseus, dos doutores da lei, né? Por isso, né? Por esse comentário que eles fizeram. Né? Então a misericórdia de Deus não tem limites, né? Mas quem se recusa deliberadamente a acolher a misericórdia de Deus pelo arrependimento, né? Quem recusa a misericórdia de Deus, né? Quem recusa a misericórdia de Deus rejeita o perdão dos seus pecados, né, e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Então que nós possamos sempre, cada vez mais, sempre acolher, né, sempre acolher a Jesus Cristo, né, e nos arrepender dos nossos pecados, das nossas faltas, né, para que nós possamos obter o perdão, né, para que nós possamos obter a misericórdia de Deus, né. Então, para que nós realmente possamos obter a salvação, né, e que nós possamos sempre, cada vez mais, né, sempre acolher a Deus, né, acolher a Jesus Cristo, acolher o seu projeto salvífico na nossa vida, né, para que nós realmente possamos, né, sempre, cada vez mais, nos converter, né, renascer para uma nova vida, né, tudo isso através da ação do Espírito Santo, né, então que nós possamos sempre, né, cada vez mais, nos arrepender dos nossos pecados, né, que nós possamos sempre, né, cada vez mais acolher a misericórdia de Deus, né, que nos é oferecida a salvação, né, que é oferecida para nós através do Espírito Santo, que nós possamos acolher tudo isso na nossa vida, que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e das nossas faltas, de coração sincero, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.